Muito bem, pessoal. Voltando então aqui. Vamos hoje falar de um assunto de termometria, né, que é o assunto agora do mês de maio, né? Já terminamos aqui a revisão aritmética, já fizemos prova, logo vocês vão ver as médias, né, somente dos alunos que estão participando pelo Classroom, não vai ter as notas dos outros, os outros vão ficar para quando a gente retornar. Então, a gente vai logo começar com a parte de termometria na parte das escalas termométricas, né? Nas semanas anteriores a gente estava passando alguns vídeos, alguns slides também, em relação a gente conhecer a questão de temperatura, o conceito de temperatura, o conceito de calor, não confundir calor com temperatura, né? Calor é energia, temperatura é a medida da agitação das moléculas, né? Uma medida desse calor, né? Vamos dizer assim, uma medida da agitação térmica das moléculas. Não vamos dizer que é medida do calor porque não vai servir, mas um objeto quente, um objeto frio, essa coisa assim, isso aí pode disfarçar muito, na verdade, a temperatura dele. Certo? Então, assim, vamos trabalhar nesse período apenas com o estudo de termometria. A aula passada vocês viram os diversos tipos de termômetros, uma vez que termômetros, né, atualmente estão sendo bem usados. Quando as pessoas vão na loja e tudo, elas são paradas e usam o termômetro, né, nelas para poder saber se estão realmente com febre, né, tudo isso por causa da prevenção devido à quarentena. Então a gente vai falar hoje das escalas termométricas, que são, na verdade, o que? As escalas são os padrões de temperatura que a gente utiliza. Normalmente, para você medir alguma coisa, você tem que ter o quê? Uma unidade. Quando você está aprendendo comprimento, você aprende as noções de metro, centímetro, mas você sabe que tem outras unidades de comprimento, como, por exemplo, o sistema métrico britânico, que ele usa jarda, pés, por exemplo, você vai comprar uma TV ou um computador, você vai se preocupar com a tela, a tela está em polegadas. Essa polegada é do sistema britânico, certo? É a medida que a gente utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a gente usa mesmo centímetros, né? Para unidade de comprimento. Então, a gente vai ter na termometria que elas servem, na verdade, como um idioma das temperaturas e, claro, se cada região do mundo utilizar um tipo de escala termométrica, tem que ter uma conversão de uma para outra. Você pegar, por exemplo, um material, um jornal norte-americano, onde ele está usando uma escala que a gente vai ver a escala Fahrenheit. Como é que eu vou saber quanto é que isso vale em Celsius? Eu tenho que converter para poder passar essa informação, porque se não precisasse converter, todo mundo usaria uma só. Mas, enfim, como tem essa liberdade que os países utilizam, então a gente tem que saber essa conversão. É uma coisa bem técnica, mas também, felizmente, é uma coisa bem fácil. Certo? As mais conhecidas escalas termométricas são as escalas Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius ela é uma escala praticamente que é utilizada no mundo todo. Né? Há países que utilizam a escala Celsius, alguns outros utilizam a escala Fahrenheit, pouquíssimos países, e o meio científico no geral utiliza a escala Kelvin. Geralmente os países que usam a escala Celsius, os cientistas daqueles países utilizam a escala Kelvin. Na Fahrenheit tem outra escala que é a Rankine, mas vamos trabalhar só com a Kelvin em relação a trabalhos assim de escola, né, trabalhos acadêmicos. Logo assim, como idioma, vamos ter que fazer equações de conversão, que é para traduzir as escalas termométricas de uma para outra. Então a gente vai ter o seguinte: sobre a Celsius, eu já falei, é a mais usada no mundo, é uma escala centígrada, né? Porque ela está dividida em 100 graus, a diferença entre o ponto de fusão e ebulição. Isso aí é um pré-requisito, na verdade, quando você vai criar uma escala, você tem que adotar pontos fixos para ela. E o símbolo é o grau Celsius. A escala Fahrenheit é utilizada nos Estados Unidos, Bahamas, mas esquece o resto. Por que a gente usa ela mesmo? Na verdade, por conta dos Estados Unidos. É quem produz a maior quantidade de informação no mundo, é quem produz a maior quantidade de entretenimento no mundo, informações. Então, praticamente por conta disso é que a escala Fahrenheit é utilizada, certo? Vai lá ver se fosse um país subdesenvolvido utilizando uma escala diferentona, se ele não ia ter rapidinho que usar Celsius, né? Fahrenheit, então, vai ser usada justamente nos Estados Unidos por conta disso. Então, sempre tem essa conversão. Você, às vezes, está vendo um filme norte-americano e está lá nos termômetros apontando uma temperatura 98 graus F. 98 graus. Aí você fica logo associando com o seu país, né? Que a gente usa Celsius.
Por 98 graus, aumentou mais 2, a água vai ferver e os oceanos, pronto, vai secar. Não, porque justamente você está consumindo um filme que usa uma escala Fahrenheit, certo? Então 98 graus Fahrenheit é aproximadamente 35, 36 graus Celsius. Então ele vai ter tem que fazer essa conversão, senão você fica voando pensando besteira. É bem possível, né? A escala Kelvin, a terceira escala, bem simples a gente usar, é usada no meio científico, é absoluta, ou seja, como é absoluta? Ela realmente vai, porque a Celsius e a Fahrenheit, elas vão passando por temperaturas tranquilas, assim. Agora, a absoluta significa que é uma escala que ela realmente vai descer ao menor, ao mais profunda temperatura possível e alcançável, né? No caso, o zero absoluto. Se é uma escala absoluta é porque ela realmente chega na menor temperatura possível, que é, no caso, 0 Kelvin, que seria equivalente a 273 graus Celsius negativos. Mas aí, como ela é absoluta vai dizer o quê? Vamos logo para o zero, né? Então, o zero da escala Kelvin é a menor temperatura possível, ou seja, ela não tem valores negativos. Você pode ter um valor em graus Celsius negativo, em grau Fahrenheit negativo, mas a escala Kelvin não pode ser negativa. Ela é absoluta, seus valores são positivos e ela termina no zero. E a conversão dela é bem simples também. E aí, falando novamente sobre a conversão das escalas, considere que as escalas possuem pontos fixos, geralmente os pontos de fusão e ebulição da água, ou seja, onde a água passa de água líquida para gelo e de água líquida para vapor, né, quando ela ferve. No caso, a gente sabe que na escala Celsius esses valores são 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Mas aqui eu já tenho aqui nessa tabela, ó, a conversão, aqui ó, a conversão aos pontos fixos. Na escala Celsius eu tenho 0 e 100, na Fahrenheit 32 e 212, na Kelvin 273 e 373. Pronto. E esse C, F e o K é a temperatura na qual eu vou usar para fazer a conversão na hora de montar a fórmula, certo? E aqui os pontos de fusão do gelo e ebulição da água. Certo? Então a gente vai vendo isso aqui, ó. A gente vai chegar na primeira equação, que é de Celsius para Fahrenheit. Tc, que é a temperatura em Celsius, sobre 5, é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tf é a temperatura em Fahrenheit. Ou seja, a gente vai chegar numa manipulação que a gente vai chegar nessas fórmulas. Basta a gente memorizar essas fórmulas. Sempre a gente começa o exercício a saber. Vai ser de Celsius para Fahrenheit, vai ser qual para qual. Detalhe, né? A gente já está com algum tempo aqui de vídeo. Se você está se enganchando em alguma parte, volta o vídeo e assiste desde o começo ou da parte que você realmente se perdeu. Então você vai chegando e vai. Temperatura em Celsius, Tc, sobre 5, igual a temperatura Fahrenheit, Tf, menos 32, essa subtração dividida por 9. Então vamos olhar o seguinte. Se a gente for fazer um exemplo disso daqui, a gente poderia... Vamos fazer já um exemplo, né? Vamos lá para o exemplo logo então. Aqui o significado dos termos que a gente vai usar, né? Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. Tc, Tf, Tk. Posso botar só C, F, K na hora de fazer a resolução, mas a gente vai se acostumando com isso daqui. Por exemplo, converter 45 graus Celsius em graus Fahrenheit. Opa, terminou em C, bota em Tc. Terminou em F, bota em Tf. A dica é essa. Então, 45 graus Celsius, aqui, né, eu vou usar essa fórmula, tem que passar ela de Celsius para Fahrenheit. Eu sei que em Celsius vale 45. Em Fahrenheit vale quanto? Vou descobrir fazendo essa equação. Ó. Vai virar uma equação do primeiro grau. Aqui a gente resolve tranquilamente, calma. Vou botar ó, o 45 no lugar do Tc, como eu falei, terminou em grau C, Tc. Terminou em Tf, em graus F, Tf, mas aqui terminou em grau C, 45 graus Celsius aqui, ó. Faço, opa, vai dar certinho aqui uma divisão, 45 dividido por 5, divido, ponto, vai ficar quanto? 9. E esse outro aqui, eu não mexo ainda, deixo ele parado. Como aqui eu já consegui, ó, bom, aqui eu tenho uma fração, e do outro lado também, 9 em cima, e quando não aparece o de baixo é porque ele vale 1.
E aí você pode resolver uma proporção fazendo o cruz credo. Esse e aqui vezes 1, né? TF menos 32 não muda, porque multiplicou 1. E o 9 multiplica 9. 9 vezes 9, que vai dar 81. Esse menos 32 passa para o outro lado. Quando troca de lado, troca de sinal. Se era menos, vai vir mais. Ficou 81 mais 32. E aí você somente termina a conta, né, fazendo a soma, que vai ficar temperatura Fahrenheit igual a 113 graus F, graus Fahrenheit. Pronto, olha aí. Tranquilo. Olha mais aí, dá uma pausa e fica olhando, tentando fazer isso daí, ó. Passa para o caderno também. Você vai fazer primeiro o quê? Você pega a temperatura e coloca no lugar do TC, no caso é o 45. Sempre, vou logo dizer para vocês, normalmente sempre vai ser um exercício que eu vou passar que vai ser possível fazer essa divisão para a gente não trabalhar com números quebrados, ok? Então você já vai colocando isso daí. Você vai resolvendo e dá certo. Né? Faz a divisão, vai dar exata, depois faz o produto em cruz e finalmente passa o menos 32 para o outro lado e consegue a resposta. Agora, se for o contrário, converteu 68 graus Fahrenheit em graus Celsius. A fórmula é a mesma. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. No caso aqui terminou em quê? Grau F. Naquela anterior, ó, tinha terminado em grau C. Grau C, eu substituí no TC. Agora é grau F, vou substituir no TF. Então aqui, ó, no lugar de TF eu boto 68, o TC fica quieto. Vamos ver. Olha aí, no lugar do TF, eu substituo botando 68. 68 menos 32, faço a subtração, logo, ficou uma continha aqui fácil, 36. Sim, eu também vou sempre colocar um número que vai dar divisível por 9. Certo? Não sou eu que vou botar não, na verdade, todos os livros botam, então, enfim, para facilitar o cálculo. 36 dividido por 9 vai dar o quê? 4. 36 por 9 dá 4. Então imagina aqui um 4, certo? E esse 4 vai o quê? Fazer um cruz credo com esse daqui, ó. TC vezes 1, 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Então a temperatura em Celsius será 20 graus Celsius, ok? Olha aí, você sempre vai, o quê? Quando é para passar de Fahrenheit para Celsius, ou Celsius para Fahrenheit, você sabe onde vai botar. Terminou em grau C, substitui no C. Terminou em grau F, substitui no F. E aí você acha o número, certo? Não se preocupa com o grau, vai fazendo só a conta matemática. Isso aqui é só matemática mesmo, basicamente. É usar uma fórmula que é a exaustão, de maneira que você canse de usar essa fórmula, tá certo? Então você vai tendo isso aqui para resolver. E tá tranquilo. Vamos fazer alguns exercícios para ver se vocês conseguem desenrolar. Lá vai ter exemplo resolvido também. E aí vocês desenvolvem, certo? Amanhã já vai estar disponível as questões de resolução da semana. Vocês resolvem naquele mesmo esquema. Resolve, passa para o caderno, bate uma foto e posta lá no Classroom que dá certo, ok? Fim de aula, começo de exercícios. Então, até a próxima aula.